Vamos ver se está conectando. Oi, Mariane, Má. Olá. Lê, que saudade. Rebeca. Olá, olá. Boa noite. Sandra. Esperar mais um pouquinho. Já vou chamar o Polito. Sofia. Os vivos sempre aparecem. Que delícia ver todos vocês por aqui. Boa noite. Vamos ver se o Polito já está aqui. Já está. Vamos lá. Boa noite, Renata. Olá. Tudo bem aí, Raquel? Tudo bem, e você? Tudo. Vamos contar para eles um pouquinho o que é que nós decidimos fazer nessa live hoje. Todas as vezes nós ficamos pensando que tema que vocês gostariam, que tema seria interessante para vocês, o que está mais em alta na comunicação. E aí, conversando, nós chegamos à seguinte conclusão: por que não deixar aberto para vocês tirarem as dúvidas de vocês sobre comunicação? Não deixar restrito em só um tema, em só uma área da comunicação. Então, a live hoje é totalmente de vocês. Está aberto para que vocês façam todas as perguntas, para que vocês tirem todas as dúvidas de comunicação. Eu recebi algumas perguntas inbox, eu vou deixar elas aqui na manga, porque eu não sei se as pessoas que fizeram as perguntas já estão aqui no ar, mas fiquem à vontade para fazer todas as perguntas que vocês quiserem, para tirar todas as dúvidas que vocês têm de comunicação, porque hoje nós estamos aqui para vocês. Deixa eu começar sobre essa questão de fazer perguntas, Raquel, porque funciona mais ou menos como funciona numa apresentação presencial. Você está fazendo uma palestra e resolve abrir para as perguntas. E aí ninguém se manifesta. E aí ninguém tem pergunta, ninguém se manifesta. Ninguém tem pergunta. Começa a dar um desespero, porque o outro fica ali na frente, imaginando que o problema é com ele. Afinal de contas, se ele já fez a apresentação, é porque talvez não tenha tido tanto interesse, as pessoas não estão mesmo interessadas naquele tema. Se isso acontecer, aqui vai uma dica importantíssima, que funciona muito bem. Você planta uma pergunta. Por exemplo, você poderia dizer assim: olha, uma questão que as pessoas têm levantado com muita frequência nas reuniões, nas apresentações que eu faço, é sobre como vencer o medo de falar em público. E aí, dou lá uma explicação como vencer o medo de falar em público. Dá a impressão de que a pergunta está nascendo naquele momento, quando, na verdade, você que fez a pergunta para você mesmo. Se por acaso não funcionar nessa, você coloca mais uma. E, no extremo, você pode combinar com alguém para fazer uma pergunta. Por exemplo, eu vou fazer uma palestra e a Raquel me acompanha. Eu falo: olha, Raquel, naquele momento você faz essa pergunta. E aí vai fazendo a apresentação, levanta a questão. Muito boa essa pergunta que você fez. E aí você vai interagindo com as pessoas. Porque alguns não fazem perguntas até por inibição. E quando percebe que as questões estão sendo levantadas, elas se motivam a perguntar também. Tem uma pergunta aqui da Marina, eu conheço a Marina muito bem. Você plantou essa ou ela existe mesmo? Não, ela existe, ela está aqui. Ela perguntou, ela disse que ela trabalha na área comercial e ela faz muitas reuniões e ela perguntou se o curso online serve para ela. Marina, mas serve muito. O curso online, ele tem o título de líderes e gestores. Dentro do curso online tem um módulo só sobre reuniões,
só sobre como lidar com pares, como lidar com os superiores, como lidar com os funcionários. Então, o curso online vai te ajudar demais. Fica tranquila, você pode fazer o curso online, que ele vai te ajudar bastante. Sabe o que eu acho interessante? Uma aula que nós gravamos no curso online, Raquel, é o que não deve ser feito numa apresentação. E ali vamos afastando e eliminando todos aqueles probleminhas que as pessoas poderiam ter ou os erros que elas poderiam cometer numa apresentação, numa reunião, e já sabendo que isso pode ser evitado, já vai de uma forma muito mais confortável para a sua exposição. Tem uma outra pergunta aqui. Como nos comunicar de forma segura e eficaz? Rua Mariano Procópio, 226, Vila Monumento, São Paulo, capital. Se não tiver tempo para esperar, nós temos algumas soluções para você. O curso online ajuda muito. Tem um curso que é por videoconferência, um curso personalizado, exclusivo com o Polito. Esse curso nós lançamos recentemente. As informações são dadas pela nossa escola. É só você e o Polito por videoconferência, apresentações gravadas, você fica com as apresentações, o melhor resultado que você pode imaginar. Tem uma outra pergunta que é a seguinte: qual é o melhor professor de oratória que você já conheceu pessoalmente ou por livro? Professor Oswaldo Melantônio, que foi o meu professor de oratória. Ele atuou durante 50 anos em São Paulo, infelizmente falecido. Eu fui aluno do professor Melantônio, fiquei 7 anos na escola dele, primeiro como aluno, depois como assistente e professor da escola, e aprendi a dar aula com o professor Oswaldo Melantônio, e fomos amigos até o final da vida dele. Tenho sempre muita saudade e muito carinho quando falo no professor Melantônio. Eu vi o Melantônio falando algumas vezes, ele virava um monstro na tribuna, era uma delícia ouvir ele falando. A Patrícia perguntou como não ser prolixo. Eu falei recentemente sobre isso numa live, Patrícia. Se você se acha prolixa, procure não explicar mais de uma vez o mesmo assunto. Faça um exercício com você mesma. Ao invés de você explicar várias vezes, de várias formas, o mesmo assunto, procure um exemplo para aquela explicação, e aí você dá uma explicação e um exemplo. E aguarde para ver se as pessoas têm alguma dúvida, porque normalmente nós vamos explicando várias vezes com medo das pessoas terem dúvidas, e aí fica chato. Então, dê uma explicação, um exemplo, para deixar aquela explicação mais clara, e aguarde as dúvidas. Se não tiver, significa que foi muito boa a sua explicação e você pode encerrar por ali. E é preciso tomar muito cuidado também com essa história de prolixo. Precisa verificar quem foi que fez o comentário. Porque às vezes é uma pessoa que não gosta muito de você, é um desafeto, uma pessoa que não tem muita paciência, e você acha que está falando muito, quando na verdade está falando o suficiente. E falar com objetividade, ao contrário do que algumas pessoas costumam pregar e imaginar, não significa necessariamente falar pouco. Falei 3 minutos, e aí? Passou toda a informação? Não. Convenceu seus ouvintes? Não. O que adiantou falar 3 minutos? Agora, ser objetivo significa falar tudo o que nós precisamos falar, atingindo os nossos objetivos no menor tempo possível. Pode ser 3 minutos, 5, 10, 2 horas, depende muito da circunstância. Então é preciso tomar muito cuidado para não ficar cortando informações só para falar pouco e deixando de atingir o objetivo que deseja. Lá na nossa escola, nós comentamos isso da última vez também, nós temos uma campainha. O aluno fala durante 2 minutos. Por quê? Para que ele aprenda a iniciar, desenvolver e concluir as suas apresentações em pouquíssimo tempo. Porque quando ele for fazer a proposta de um negócio, um projeto, por exemplo, quanto mais importante for o projeto, mais importante vai ser a pessoa que vai fazer a avaliação. E quanto mais importante essa pessoa, menos tempo ela vai ter. Portanto, negócios importantes
precisam ser apresentados em pouquíssimo tempo. Então, o que nós fazemos ali? Treinar o aluno para que ele possa dizer tudo o que ele precisa nesses 2 minutos. E depois ele vai ampliando de acordo com a necessidade e de acordo com a circunstância que ele enfrentar. Larissa, um beijão, querida. Estamos com saudade de você. Quando tudo isso passar, venha a São Paulo. Tem um ex-aluno aqui da Magalu falando que adorou, que indica super. A Sandra está falando... Falar com naturalidade continua sendo a regra de ouro para falar bem? Sim. Agora, cuidado. Um abraço para o Luciano, lá do Banco Itaú também. Saudade. É duro ou não, Luciano? Tivemos alguns almoços maravilhosos juntos, quantas conversas boas, e agora estamos aí à distância. Mas vamos voltar. E... sobre a naturalidade. Agora, alguns acham que falar com naturalidade, olha, outro equívoco. Acho que é ser negligente, displicente, ficar lá todo torto, com a mão no bolso, falando baixo, desviando os olhos. Isso não é naturalidade, isso é defeito de comunicação. Isso é erro de comunicação, porque não vai atingir o objetivo. Agora, se você estiver relaxado, falando da maneira como você fala, mas atingindo os objetivos que você precisa atingir, aí a naturalidade sua é exatamente essa. O que não pode é confundir naturalidade com erro ou com negligência. Quanto mais puder aprimorar a comunicação, por exemplo, a dicção, é preciso pronunciar bem as palavras, porque quanto melhor for a pronúncia, mais facilmente as pessoas vão entender aquilo que está sendo transmitido. Agora, pronunciar bem as palavras de tal forma que essa pronúncia não pareça afetada, porque alguns querem falar correto demais, fica prepotente, fica artificial, fica distante. Nesse caso é preferível pronunciar mal, até suprimindo sílabas inteiras, mas se apresentando com naturalidade. Portanto, falar com naturalidade, no caso da dicção, pronunciar bem as palavras, desde que essa pronúncia não seja afetada. E nós sempre podemos ser melhores. Então, o que isso significa? Se você desenvolver as técnicas de comunicação, aperfeiçoar as técnicas de comunicação e conseguir manter o seu estilo, você vai falar com naturalidade, mas vai conseguir usar técnicas. Então, a sua comunicação ela vai ficar sempre aprimorada. Não adianta ser negligente e falar, eu sou natural, então a minha comunicação é ótima. Não. Quanto mais você estudar, melhor você vai ser. Orlando, você fez uma pergunta aqui, perguntando se nós podemos passar algumas chaves. Eu não entendi a sua pergunta. Se você puder refazer, a gente responde para você. Porque chave pode ser, por exemplo, no planejamento de uma apresentação, chaves para iniciar uma apresentação, chaves para concluir uma apresentação, chaves para se movimentar e manter a atenção dos ouvintes. Então, são várias que nós poderíamos utilizar. Então, se puder ser um pouquinho mais específico, aí vamos dar a dica diretamente. Aí tem um comentário aqui falando que cada tipo de público tem uma linguagem diferente. A avaliação do público é sempre importante na hora de falar. O Polito falou sobre isso na última live que nós fizemos, avaliar o público para quem você está falando. Se você não se adequar, é óbvio que você não vai atingir o objetivo principal da comunicação, que é conquistar os ouvintes. E a comunicação visual, ela é importantíssima para isso. Não só para fazer a avaliação do público, mas para saber se o público está gostando do que você está falando, se está recebendo bem aquela mensagem. E aí precisa tomar cuidado com algo que nós chamamos a atenção também da última vez, é não ficar preocupado com um ou outro comportamento. Não é porque alguém olha para o relógio que você acha que já está tendo problema com sua comunicação. Ele olhou para baixo, você acha que sua comunicação está com problema. É preciso fazer uma avaliação como um todo. Aí você olha, tem gente desligado, do outro lado também, aqui também, opa, aí o problema é com aquele que está transmitindo a mensagem. Ou é com a mensagem que você transmite, ou com relação à forma como você está se apresentando. Precisa fazer depois, na hora da apresentação já,
essa adequação para que você possa reconquistar essas pessoas. Essa brincadeira é velha, mas é sempre boa, que se alguém olhar para o relógio para saber as horas, não tem problema nenhum. Mas se ele colocar o relógio no ouvido e começar a balançar para ver se quebrou, aí sim já tem problema de comunicação. Muitos especialistas, quando são convidados a fazer entrevistas em programas populares, cometem o erro de ter uma linguagem muito técnica. A linguagem precisa sempre ser adequada ao público, por isso que nós precisamos avaliar o público para quem nós estamos falando. A linguagem técnica, ela só funciona para quem é da mesma área. Não adianta nada você ficar usando termos técnicos para mostrar que você entende muito bem do assunto e o público ficar desinteressado. Ele não vai conseguir acompanhar a sua mensagem e vai desistir de prestar atenção logo no começo. Um dos textos que eu escrevi para o UOL foi exatamente esse. Se a linguagem utilizada pelos ministros do STF, se essa linguagem precisaria ser aquela mesma, aquela linguagem com aquele juridiquês, ficam lá durante 10 horas desenvolvendo uma tese. E o que eu respondi, isso serve para todas as atividades, mas no caso do direito é mais importante, porque alguns termos do direito são conceitos. Se você tentar usar um termo analógico, um termo afim, para substituir aquela palavra, você pode incorrer num erro técnico. E aí não. Nesse caso, aquela palavra precisaria ser aquela. Mas, tirando essas exceções do juridiquês, você faz uma comparação do Celso de Mello, por exemplo, que usa aquele vocabulário todo, e pega a Carmen Lúcia, que é muito mais objetiva, muito mais direta, ela consegue passar exatamente a mesma mensagem em pouquíssimo tempo, sem a necessidade daquele juridiquês. Então, nas outras atividades, precisamos verificar isso também. Se está falando diante de pessoas que atuam na mesma área, termo técnico, vai falar, e hoje, agora com a comunicação online, nós falamos com pessoas de todas as áreas, de uma forma muito mais abrangente. Aí, nesse caso, precisa tomar cuidado, porque se passar um termo técnico, é importante traduzir para que todas as pessoas possam compreender aquilo que você está dizendo. Como conquistar a atenção das pessoas e não sentir receio de que você está sendo chato? Bom, posso responder. Nós temos 2 caminhos infalíveis para conquistar a atenção das pessoas. Primeiro, importantíssimo, mais importante, mostrar logo no início, mas isso também deve ser repetido o tempo todo, qual é o lucro, qual é a vantagem, qual é o benefício que os ouvintes vão ter com a mensagem que transmitimos. Porque se as pessoas perceberem que não vão ter nenhuma vantagem, nenhum benefício com aquilo que elas estão ouvindo, vão deixar de prestar atenção. Ao preparar, ao elaborar uma apresentação, aquilo que a Raquel falou há pouco, avaliar muito bem o tipo de público que nós vamos enfrentar, que tipo de aspiração, quais são os anseios que essas pessoas têm para participar daquela reunião, participar daquela palestra ou daquela live. E logo no início, contar de uma forma muito clara, muito evidente, que aquela mensagem vai atender aquele tipo de anseio do ouvinte. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é o tempo todo criar expectativa nas pessoas. Sempre fazer uma promessa, dizer que logo à frente você vai revelar algo importante e as pessoas vão alimentando, realimentando essa expectativa e acompanham com muito mais interesse. Então são 2 caminhos interessantes esses para conquistar a atenção dos ouvintes. Então, mostrar benefício e criar expectativa. E procurar desde o começo ser agradável. Só que atenção, ser agradável numa apresentação não significa ser engraçadinho, fazer gracinha. Eu acho que é esse o receio de ser chato, porque algumas pessoas acham que quando você é agradável, você tem que ficar fazendo gracinha com o outro, e absolutamente não tem nada a ver com isso. Ser agradável significa ser simpático, ter uma fala mais doce, conquistar as pessoas com a fala. Então, cuidado com isso. Nada de ficar fazendo gracinha para tentar conquistar os outros. O Rafael... O que não se confunde também, não é, Raquel, com a presença de espírito. Aquela tirada inteligente, aquela sacada, demonstrando inteligência.
demonstrando que você é muito bem preparado, até uma forma muito boa de elogiar o ouvinte, porque quando você usa essa presença de espírito, aquela tirada, aquela ironia fina, é como se você estivesse dizendo: eu tenho tanta certeza que você é bem preparado que você vai entender essa brincadeira que eu estou fazendo. Nessa circunstância, sim. Agora, aquele que vira E o se bobo da você for corte... assim no dia a dia, cuidado, porque se você se acha engraçadinho, mas os outros não acham, significa que não é muito. Então faz um teste aí, porque se você faz sempre uma piadinha e as pessoas fazem aham, é porque não é tão engraçado assim. Cuidado para não arriscar tanto em público. Não pode ser o bobo da corte. Não pode, fica chato, desagradável. Quando eu falo com o meu chefe, sem querer, eu paro de respirar. Eu vou falando e me falta o ar ao final da minha fala. Como trabalhar isso? Isso é ansiedade demais, Rafael. Precisa tomar cuidado, precisa tentar falar um pouco mais devagar e já preparar o que você vai falar com o seu chefe, porque senão você vai se atrapalhando porque você não está preparado para aquela fala. E procurar, sempre que possível, manter algum tipo de relacionamento com o chefe. Uma conversa um pouco mais descontraída, contando um pouquinho, perguntando sobre a viagem que ele fez, se ele der esse tipo de abertura, porque quando você for falar a respeito de algo que seja um pouco mais sério, vai sentir um pouco mais à vontade, porque existe esse contato mais próximo. Mas o que precisa mesmo é conhecer bem o assunto, como a Raquel acabou de dizer, estabelecer uma ordem com relação àquilo que você vai apresentar, começo, meio e fim, ser muito breve nessa apresentação, porque se é o chefe, provavelmente ele está muito ocupado, ele não vai querer perder tempo, falar com um bom volume de voz, de uma forma cadenciada para que ele possa cumprir bem. Ora, você, falando com um bom volume de voz, de uma forma cadenciada, estruturando bem a fala, ele vai ouvir com atenção. Rapidamente você vai encerrar aquilo que você tem para apresentar e com certeza vai queimar um pouco mais dessa adrenalina. Se você conseguir uma brecha para falar sobre um assunto, fale só sobre aquele assunto. Não tente aproveitar o tempo para emendar outros assuntos, porque senão você vai se perder e pode deixar o chefe um pouquinho bravo ali naquele momento. E outra, terminou de falar, cai fora. Não fica ali, não é porque ele está sendo simpático, recebendo bem, que você vai continuar falando. Tem que lembrar que é uma pessoa ocupada. É melhor você sair com aquele gostinho de quero mais. Puxa, eu gostava, estava tão boa essa conversa, ele podia ter ficado um pouco mais. Do que se ele começa a bater na mesa, não vendo a hora de que você saia, para continuar com os afazeres dele ali. O Emanuel está pedindo para indicar livros essenciais. Vou indicar um e aí o Polito indica outro. Eu vou indicar para você um dos nossos livros que é 29 minutos para falar bem e conversar com desenvoltura. Emanuel, por que eu gosto desse livro? Esse livro, ele tem 29 capítulos e no final de cada capítulo ele tem um resumo. Se você fizer a leitura pelos resumos dos capítulos, você lê o livro em 29 minutos. E é um livro que você pode ler apenas os capítulos que te interessam para preparar uma apresentação. Então, se você tem uma apresentação para fazer em 15 minutos e você precisa de um tema de recurso visual ou você precisa de um tema de organização de apresentação, você vai lá no sumário, você lê, procura aqueles capítulos e você lê só aqueles capítulos. Você não precisa ler o livro inteiro para preparar a sua apresentação. E aí, depois, quando você tiver tempo, você faz a leitura do livro inteiro. Então, é um livro muito prático e que ajuda muito no dia a dia para preparar as apresentações. E já que você falou de um livro que nós escrevemos, eu vou falar de um outro que ele foi feito para pregadores, padres, pregadores, aqueles que precisam transmitir a palavra de Deus. Esse foi um livro maravilhoso. Fizemos um trabalho histórico, verificando ao longo da história quais foram os maiores pregadores
da história mundial e que tipo de técnica eles estavam utilizando. E a Raquel, principalmente, fez um trabalho de campo muito interessante, observando nos dias de hoje como é que os pregadores estavam se apresentando, que tipo de técnica estavam utilizando, e colocamos tudo isso no livro também. Então é um livro que serve para quem vai fazer pregações religiosas, mas serve para todas as atividades, porque vai verificar no livro que o mesmo cuidado que você tem para escolher um tema, organizar uma ideia, fazer uma avaliação do público, como é que você, na frente da plateia, você consegue se movimentar de uma maneira ou de outra para manter a atenção das pessoas. Então, a capa do livro é essa aqui, Oratória para Líderes Religiosos. Com certeza vai gostar bastante. Quem tiver algum tipo de religião, católico, evangélico, vai gostar muito mais. Mas se não tiver, não se preocupe, porque o livro com certeza vai ajudar em qualquer tipo de atividade também. Orlando, eu acho que o Polito respondeu a sua dúvida. Aquela pergunta dele voltou. Depois, ele é pastor evangélico e ele fala para 1.500 pessoas semanalmente e ele pediu algumas dicas para ter um pastorado de excelência logo depois da pandemia. Se você fizer a leitura desse livro, ele vai te ajudar muito, você vai gostar muito desse livro, tem toda a estruturação para você poder fazer uma pregação com excelência. Sabe que eu tenho muitos amigos palestrantes e alguns deles contavam umas histórias, eu falava, isso é cascata, isso é... O cara veio aqui contar uma vantagem, não, porque eu fiz uma palestra e vendi não sei quantos livros, porque vendi não sei quantos livros, vendi centenas de livros. Eu falava, isso não existe, faz uma palestra, sei lá, 10, 20, 30, 50 comparando livros, mas não nessa quantidade. Eu e a Raquel fizemos uma palestra lá no Guarujá para líderes de uma determinada religião. É a Assembleia de Deus, podemos falar. A Assembleia de Deus tem duas alas, tem a de Belém, que é original, de 1914, e depois uma dissidência que foi a de Madureira. Já dei aula para as duas, fiz apresentações lá em Jundiaí, uma palestra que eu adorei fazer dentro lá da própria igreja, e fizemos esta lá no Guarujá. Eram os líderes que estavam ali presentes. E levaram, a editora levou o livro lá para vender, e no final nós ficamos sabendo que foram vendidos 2.000 exemplares. Uma coisa assim impressionante, porque alguns deram uma olhada antes no livro, adoraram o livro, acharam que realmente o livro era excelente. Aquilo foi sendo propagado, quando terminamos a palestra, 2.000 livros vendidos ali. Nunca na minha vida isso aconteceu. Olha que são 44 anos fazendo isso, hein? Vamos lá. Lembra dessa, não é, Raquel? Lembro, e nós autografamos quase todos os livros depois da palestra. Dá uns 2.000, né? Mas pelo menos uns 100 cada um, com certeza, né? Polito, me chamo Carolina e sou muito séria. Quando me apresento em público, me acham brava. Como me tornar mais simpática numa apresentação? Eu preciso ficar sorrindo, fazer algo diferente? Não. Você não precisa ficar sorrindo se essa não for a sua característica. Agora, se acham você muito brava, muito séria, é preciso verificar se você não está sendo agressiva. Aí é diferente, porque às vezes a pessoa é muito contundente, muito direta, ela não prepara de forma conveniente o público, ela não aquece o público, não prepara a psicologia daquele momento para poder entrar no assunto que ela deseja, e pega as pessoas na defensiva. Então é preciso ter um pouquinho de paciência às vezes. Tem pessoas que não têm paciência, não sei se é o seu caso ou não, mas não têm paciência, vão diretamente ao ponto, exigindo aquilo que desejam para que as pessoas possam fazer isso, aquilo, e as pessoas se ressentem um pouquinho. Então, conversar um pouco e você, sem sorrir, se não tiver vontade, sorriso é bom, desde que espontâneo e verdadeiro. Mas se não quiser sorrir, não tem problema. Mas você pode, por exemplo, contar uma história interessante, ilustrar com um fato que não precisa ser engraçado, mas pode ser bem-humorado num determinado momento, e tudo isso vai dando um pouco mais de leveza à apresentação. Aprender a contar histórias curtas, interessantes, inéditas, isso é um segredo fundamental. Talvez uma daquelas chaves que pediram ali logo no começo da nossa conversa, Raquel. Carolina, eu vou dar para você o meu exemplo, que eu dou para os alunos sempre. Eu tenho cara de brava. Tem. E
E os alunos Tem. falam isso. Estou Eu falando que tenho, tem. e os alunos falam isso para mim. Então, o que é que eu procuro fazer sempre? Ser o mais simpática que eu posso com os alunos logo no início, para quebrar essa resistência que existe por causa da minha fisionomia. Porque se eu, com cara de brava, falar muito séria, muito ríspida e tentar manter uma distância muito grande dos alunos, vai demorar muito para quebrar essa resistência. Então, eu procuro ser o mais simpática que eu puder logo no início para quebrar essa resistência da fisionomia. Agora, é preciso querer ser simpático também. E tem que É ter verdade. vontade, tem Tem que que ter um investir esforço. nisso. Por exemplo, se você mora num prédio, sai pela manhã, cumprimenta o porteiro. Chega no escritório, cumprimenta a secretária, cumprimenta o colega do lado. Procura cumprimentar com uma certa amabilidade e até com um certo sorriso. No começo, a pessoa se sente um pouquinho forçada fazendo isso, com o tempo vai naturalizando e passa a agir assim diante de qualquer situação, ou fazendo reuniões ou fazendo palestras. Vale a pena investir, vale a pena ter esse aprendizado, porque isso dá resultado. Você consegue atingir os seus objetivos com muito mais facilidade se for simpática. O meu queridíssimo Padre Vasconcelos, que foi um dos maiores oradores que eu tive a felicidade de conhecer, dizia, ele era um estudioso da comunicação, e em uma das suas palestras, ele dizendo o seguinte: quando o orador abre um sorriso simpático, verdadeiro, honesto, autêntico, a pessoa percebe que aquilo está sendo muito sincero na comunicação. Ele abre não um sorriso apenas, ele abre um campo magnético e os ouvintes vão se envolvendo nesse campo magnético e aceitam com muito mais facilidade a mensagem que está sendo transmitida. A Roberta perguntou o seguinte: ela falou, dizem que o importante é se ver. Como é que vocês resolvem isso? No nosso curso presencial, nós gravamos os alunos e os alunos se assistem em todas as aulas. Então, nós vamos avaliando a apresentação do aluno e ele acaba se habituando a assistir a sua apresentação e ele vai se conhecendo. É uma forma maravilhosa de você aprimorar e desenvolver a sua comunicação, porque ele vai recebendo uma avaliação em voz alta, mas ao mesmo tempo ele vai se assistindo para poder entender aquela avaliação que está acontecendo. Eu vou aproveitar que eu falei sobre isso e vou falar que nós estamos lançando um curso rápido, diferente do nosso curso. O nosso curso hoje ele tem 9 aulas, o nosso curso presencial. Uma aula por semana, ele dura, então, aí 2 meses e pouquinho. E o nosso próximo curso com 9 aulas é em agosto. Inclusive, nós estamos com uma promoção com 20% de desconto para quem fizer matrícula antecipada para o curso de agosto. E para quem está assistindo a live, fora os 20%, tem uma diferença na forma de pagamento. E nós estamos lançando um curso para a última semana de julho, com 4 aulas. Esse curso vai ser super especial, nós estamos desenvolvendo uma metodologia aí bem diferente. Eu e o Polito vamos ministrar esse curso. Ele tem uma carga horária reduzida, mas você sairá de lá muito bem preparado, porque são apenas 30 vagas. O que vai acontecer? Nós estamos lançando esse curso, lançamos a semana passada na live, falamos rapidamente e estamos falando hoje. O curso ainda não está no ar, ninguém sabe desse curso, só quem está assistindo às lives. Eu já postei no meu stories e o Polito já postou no stories dele. Então tá escrito ali: para quem assistiu a live, tenho interesse no curso presencial. Você vai arrastar e vai cair no WhatsApp de uma das nossas meninas da escola. Você fala: eu tenho interesse no curso de 9 aulas, ou eu tenho interesse no curso rápido de julho, e aí você vai receber as informações. O curso de julho são só 30 vagas, nós estamos fazendo uma lista para depois enviar as informações. E para o curso online, que a Marina perguntou no começo da live, para quem estiver assistindo a live, também terá no Stories do Polito
um print ali com 15% de desconto para fazer o curso online. Só 24 horas fica no ar, 15% só para quem está assistindo a live. E com relação ao curso de julho, que vai ser o primeiro curso presencial que nós vamos fazer depois dessa época da pandemia, dar tranquilidade a todos. Se você quiser fazer o curso, todos os cuidados de higiene nós estamos tomando ali na escola. Nós temos instalações muito amplas. Um aluno ele vai ficar separado do outro, bem distante do outro. Todo o problema de higienização da escola, vá tranquilo que nós estamos tomando todos os cuidados, começando por nós, evidentemente. A escola será totalmente sanitizada antes de ser reaberta. Professor, eu falo muito rápido. Como eu faço para melhorar? Eu já tentei acabar com isso, mas eu sempre acabo acelerando. Pois é. Se conseguir falar um pouco mais devagar, vai se sentir mais confortável. Agora, falar depressa não é necessariamente um erro ou um defeito de comunicação. Eu conheci oradores extraordinários, maravilhosos, que falavam muito rápido. Eu citei aqui o padre Vasconcelos, ele parecia uma metralhadora de tão rápido que falava. E era um comunicador extraordinário, maravilhoso. Ninguém conseguia dar um pio quando ele estava falando, ele conseguia manter uma plateia atenta durante 2 horas. O que tem que avaliar é o seguinte: você fala rápido e não consegue falar mais devagar. Não tem problema, continue falando rápido. Agora, você precisa fazer exercícios para melhorar a sua dicção. Por exemplo, leitura em voz alta. Isso é muito interessante para melhorar a sua dicção. Passa aí uns 5 minutos por dia de leitura em voz alta. Você vai aprendendo a ouvir o som da própria voz e dá um pouquinho mais de cadência na fala também. Quem fala muito rápido precisa aprender a fazer uma pausa no final da informação, no final do raciocínio. Porque essa pausa, mesmo sendo curtinha, ela dará uma oportunidade para que o ouvinte reflita sobre as informações que você transmitiu. E aquele que fala rápido, além de pronunciar bem as palavras e fazer essa pausa no final de cada informação relevante e importante, precisa aprender a repetir as informações importantes utilizando palavras diferentes. Você passa uma determinada mensagem, depois você repete aquela informação utilizando outras palavras. Você transmite aquela mesma mensagem com vocábulos diferentes. Para o ouvinte, dá a impressão de que se trata de uma informação nova, quando, na verdade, você está passando as mesmas informações, apenas utilizando outras palavras. O que eu fiz agora? Eu repeti 3 vezes a mesma informação, utilizando palavras diferentes. Se não entendeu na primeira, entende na segunda, não entendeu na segunda, entende na terceira. Ora, melhorando a dicção, fazendo a pausa bem feita e repetindo as informações importantes com palavras diferentes, você vai transformar essa característica no estilo positivo da sua comunicação. Não precisa mudar o jeito de falar. Essa recapitulação das informações, Giovanni, ela é essencial para que a pessoa não perca o interesse pela sua fala, para que ela consiga continuar acompanhando. Porque se for muito difícil de acompanhar, se a fala estiver muito acelerada, aí ela perde o interesse. Glaucia, eu vou responder a sua pergunta. Alguma diferença substancial entre comunicação pessoal e virtual? Existem algumas. São poucas, mas existem algumas. Nem sempre na comunicação virtual existe a possibilidade da comunicação visual. Esse é o primeiro ponto. Se não existe a possibilidade da comunicação visual, você precisa encontrar uma outra forma de feedback, fazendo perguntas, fazendo pausas e conversando com as pessoas. E a outra precisa ser mais objetivo. A comunicação virtual, ela precisa ser um pouco mais rápida, porque a atenção se dispersa mais rápido. Por exemplo, esse curso por videoconferência com o Polito, que é personalizado, o pessoal, ele é feito em 2 aulas de 3 horas. O virtual é feito em 3 aulas de 2 horas.
porque é muito difícil manter a atenção da pessoa por 3 horas seguidas virtualmente. Então, precisa lembrar disso no momento em que estiver fazendo uma videoconferência, fazendo uma reunião. Ela precisa sempre ser mais curta, mais reduzida, para conseguir segurar a atenção das pessoas. E ter um bom planejamento. Eu não imaginei que, não tinha certeza, mas imaginei que talvez surgisse alguma pergunta a respeito de livros. Então, o que eu fiz? Deixei aqui do meu lado. Imaginou se naquela hora tivesse que levantar, ir na minha biblioteca, procurar o livro. Isso vai quebrando o ritmo da apresentação. A comunicação online, virtual, ela precisa de um bom planejamento. Todas as informações que você precisar devem estar mais ou menos à mão para que você não perca tempo e não deixe quebrar esse ritmo também. Percebo que muitos diante do público, na maior parte do tempo da palestra, olham para o seu material de apoio e isso demonstra despreparo, nervosismo. Demonstra, mesmo que a pessoa não esteja despreparada, se ela ficar olhando para o material de apoio o tempo inteiro, ela vai demonstrar despreparo. E na maioria das vezes é isso mesmo, Cacá, é nervosismo. A pessoa fica tão nervosa que ela não quer manter o contato visual com as pessoas. E aí ela acha uma saída de emergência em ficar olhando para o material de apoio. Ela perdeu a comunicação visual, ela perde o sucesso da apresentação. Ela precisa ficar olhando para as pessoas, ela tem que respeitar as pessoas que estão ali prestigiando ela e ela vai mostrar mais confiança mantendo essa comunicação visual. Não significa que ela não possa consultar aquilo que ela está levando como apoio. Leva um roteiro de apoio, por exemplo. Ora, por que levou o roteiro? Para ter certeza se os tópicos que ela gostaria de abordar estão sendo seguidos, se ela não está se esquecendo de nenhuma informação. Então ela bate os olhos, verifica aquilo, pode até ler uma determinada frase e depois comenta essa frase ou comenta o tópico com os ouvintes. Portanto, não é deixar de olhar, é não ficar olhando o tempo todo para aquelas informações que estão no apoio. É porque você, se tiver dados estatísticos, tiver números, você não precisa decorar essas informações. Você pode muito bem consultar, não tem problema nenhum. Agora, se você ficar ali com a colinha o tempo inteiro, vai dar problema para a sua credibilidade. Qual a opinião de vocês sobre comunicação não violenta? Vai nessa, Raquel, você é craque. A comunicação não violenta, que é um termo criado pelo Marshall Rosenberg, que é um psicólogo, ela é a comunicação empática. E o que é comunicação empática? Comunicação empática é boa comunicação. Guilherme, se você for um bom comunicador, você vai ser empático, você não vai ser grosseiro, você vai respeitar o outro. Se você fizer tudo isso, se você tiver uma boa comunicação, a sua comunicação será não violenta. Então, respeitando o outro, sempre se colocando no lugar do outro, tendo uma comunicação cuidadosa, a sua comunicação será não violenta. Nós precisamos tomar cuidado a vida inteira com empatia. E se nós tomarmos cuidado com isso, a nossa comunicação será não violenta. Ricardo, tem o meu cameraman, fica aqui comigo. Você pode pegar o livro 29 minutos para mim? Porque pediram para falar do livro de novo. Como tem a legenda na sua frente, eu vou mostrar o livro aqui por cima para eles darem uma olhadinha. O nome do livro... Quem assistir pelo YouTube, aí já não vai ter mais os caracteres. Pelo IGTV também, nós vamos postar no IGTV. A live vai ficar salva 24 horas no meu Instagram e depois disso nós vamos postar no IGTV do Polito. O livro é esse aqui, olha. 29 minutos para falar bem em público e conversar com desenvoltura, da editora Sextante. Comprar na Amazon, é baratinho, chega em casa, tem também virtual, não precisa dele físico. Eu gosto de livro físico. Tem em áudio também. Tem em áudio também, gravamos. O ano passado nós gravamos. No ano passado gravamos o livro.
E aquilo que a Raquel já falou a respeito do livro. No final você tem para ler em menos de 1 minuto, e nós cronometramos para que não passasse menos de 1 minuto, e você pode ler o livro em 29 minutos e vai parando naqueles capítulos que você sentir que teria mais interesse para a sua apresentação. E depois, durante o capítulo, você vai encontrar mais ou menos o seguinte: você está muito apressado, muito atarefado, você está sufocado porque vai ter que fazer uma apresentação daqui a pouquinho. Pule essas considerações iniciais e vá no último parágrafo, ou penúltimo parágrafo, que ali tem exatamente as informações que você precisa. Então é como se nós pegássemos o leitor com as mãos e fôssemos conduzindo durante a leitura, de tal forma que ele possa se preparar rapidamente para fazer uma boa apresentação. Você poderia dar dicas para contar histórias curtas e prender a atenção do público? Essa pergunta é do... não entendi o nome aqui, são caracteres. A melhor forma de se aprender a contar história é contando história. Você ouve uma história interessante. O que é que você tem que fazer? Anote 3 ou 4 passos dessa história, para que você não se esqueça. Na primeira oportunidade que você tiver, a primeira vítima que você encontrar, conta aquela história. Depois que você contou essa história umas 3 ou 4 vezes, a história passa a ser sua. Porque você vai retirando aquelas informações que talvez não fossem tão interessantes, você vai dando uma arredondada, vai encontrando o final mais adequado, porque o grande segredo de uma boa história é o final. Se você não conta uma história maravilhosa, você não sabe como terminar aquela história, já vai ficando angustiado durante a própria apresentação. Como é que eu vou terminar? Como é que vai terminar? Então você tem que ter um bom final. E nós vamos arredondando esses finais. Bom, contou a sua história umas 3 ou 4 vezes. Coloca lá na sua sacola. Quando você tiver já 15, 20, 30 histórias, você tem um ótimo estoque. Aí, durante uma conversa, por exemplo, surgiu oportunidade, você pega uma dessas histórias que você aprendeu, que você treinou, que você ensaiou, que você conhece bem, e encaixa. Você vai ter muita segurança, porque dá a impressão de que não é uma história que você está contando, é como se fosse parte natural da narrativa. Isso prende a atenção das pessoas, porque a história geralmente é muito sedutora, e você se sente muito seguro e tranquilo, porque você sabe, como já contou várias vezes, como iniciar, desenvolver e concluir. Então vá ouvindo as histórias, vá anotando e selecionando aquelas com as quais você possa se sentir melhor. E conte bastante. Comece em casa com os familiares, depois vai contando para os amigos, até chegar diante de uma grande plateia. Eu adoro ouvir histórias e fazer coleção de histórias. Eu tenho um amigo muito querido que é o Vadão. O Vadão é o dono da Grafite. E o Vadão é um amigo de longa data, pessoa queridíssima. E ele tem um restaurante lá na agência de publicidade dele, na Grafite. Aquilo é uma maravilha, é um restaurante 10 estrelas, não, mas 6 estrelas com certeza. E de vez em quando ele me convida para ir lá. Ô, Politaço, vem aqui, eu vou receber. Porque ele recebe ali algumas personalidades, algumas pessoas importantes que ele vai convidando, e quando tem alguém assim, ele, vem cá, você vem contar umas histórias. E aí vou durante o almoço, se tem alguém contando histórias interessantes, eu fico na minha. Eu prefiro ouvir do que contar. Mas se começa a aparecer aquele silêncio social, aí eu vou contar minha história. E se eu não conto, o Adão fala, Polito, conta aquela, conta aquela. Então é uma maneira que eu tenho também de praticar as minhas histórias novas indo lá na Grafite. E treine a conclusão. Você percebe que quando você está contando uma história, se a conclusão não é boa, que você fica muito desconfortável. É muito chato quando você está contando uma história e a história não tem fim. Então, o Polito falou sobre isso, mas treine muito a conclusão. Quando a conclusão estiver no ponto, você vai perceber que a sua história ficou excelente. Então, isso não só para falar, como também para escrever. Na nossa última conversa eu falei sobre o Via de Acesso, que é a ONG, eu sou presidente, nós fazemos capacitação e inserção de jovens para o mercado de trabalho, já colocamos mais de 500 mil jovens no mercado de trabalho, imagina que alegria que eu tenho de desenvolver esse trabalho. O superintendente geral hoje lá é o Valdir Scalabrinco, fazendo um trabalho maravilhoso, e quem faz o trabalho de redação com
esses jovens é a Eliana Leal. Então a Eliana vai dando aulas de redação e um dos pontos importantes é exatamente isso que a Raquel falou, a conclusão. Tanto para falar como para escrever. Raquel, fica muito chato se eu falar de um outro livro que nós escrevemos, não? Mas um livro... A gente tem 9 minutos para encerrar. Não, rapidinho, olha. Olha aqui, rapidinho. Super dicas para escrever uma redação nota 1000 no Enem. Então aqui você tem todas as dicas de como fazer uma ótima redação. Desde o início, como escolher o tema da redação, como fazer a pesquisa, como desenvolver e como concluir. É um livro que tem feito muito sucesso aí. Mas vamos lá. Vocês viram que eu sou linha dura aqui com o tempo, né, pessoal? Significa que está tendo muita pergunta, ótimo. Tem muita mesmo, mas não vai dar tempo de responder todas de novo. Uma pergunta que eu li aqui foi a seguinte: como que eu faço, se eu sou líder, para fazer com que os meus liderados recebam e cumpram o que eu falei? Como líder, é sempre muito importante você fazer follow-up. Então, você faz a reunião, passa as instruções. Antes de terminar a reunião, você vai perguntar se as pessoas entenderam as instruções e o que é que elas entenderam daquelas instruções. Não adianta deixar largado os seus liderados, porque você não sabe se elas entenderam exatamente o que você pediu. Depois de uma semana, você convoca uma outra reunião e faz um acompanhamento de como está aquilo que você solicitou. Porque não adianta nada, depois de um mês, você pedir o projeto pronto e você não saber como está o andamento, se eles estão com dificuldade ou não. Um bom líder, ele precisa acompanhar passo a passo e saber se a sua equipe tem ou não dificuldade e se teve ou não dificuldade de compreensão nas tarefas que foram passadas. Ou seja, não pode ser preguiçoso. Não pode ser preguiçoso, não pode ser negligente. Terceiriza, deixa fazendo e depois lá no final vai ficar cobrando aquilo que não foi feito. Se não acompanhar etapa por etapa, passo a passo, não significa que não vai dar liberdade, porque quando o líder dá liberdade para o liderado, ele se sente importante, ele se sente participativo, ele sente que está contribuindo pessoalmente com o seu conhecimento, com a sua experiência, com aquele trabalho. Mas é lógico que ele gosta de um acompanhamento, até para mostrar aquilo que está cumprindo, os desafios que ele está superando, as dúvidas que ele tem, se isso poderia ser compartilhado ou não. Então não pode ser negligente, tem que acompanhar os liderados. Eu vi várias perguntas aqui perguntando se encontra o livro na Amazon. Todos os livros vocês encontram na Amazon, com facilidade. Só digitar ali Reinaldo Polito aparece uma listinha. Eu vou fazer mais uma pergunta. Tem 6 minutos para concluir, a gente responde rapidinho para poder fazer a conclusão. Várias pessoas fizeram a mesma pergunta. Como que eu faço para controlar as minhas mãos? Porque quando eu estou falando, eu fico muito nervoso e as minhas mãos tremem. O problema não é a mão, o problema é exatamente o nervosismo, é a falta de controle. Ocorre o mesmo com a respiração. Eu não consigo respirar quando estou fazendo uma apresentação. Como é que eu faço para melhorar a respiração? É uma consequência. É preciso diminuir essa quantidade de adrenalina de tal forma que você possa sentir mais à vontade, possa sentir mais confortável. Como isso acontece? Conhecendo o assunto com muita profundidade, organizando bem as suas ideias com começo, meio e fim, tendo muita experiência, praticando bastante, exercitando bastante, e aquilo que a Raquel disse no início, sobre as gravações, aprendendo a se conhecer pelos aspectos positivos da sua comunicação. Se você tem uma boa voz, se você tem uma boa postura, se você é uma pessoa bem-humorada, se você sabe estruturar bem, enfim, que tipo de qualidade você tem. Conhecendo o assunto, estruturando as ideias, tendo prática e se conhecendo de uma forma positiva, reduz essa quantidade de adrenalina e a partir daí, com esse conforto, você respira melhor e vai gesticular de uma forma mais moderada também, fazendo com que o gesto possa acompanhar bem o ritmo e a cadência da fala. E não sair desesperadamente falando rápido e ansioso no início da apresentação. Então, se estiver muito ansioso e muito nervoso no início da apresentação, fale um pouquinho mais baixo,
com um pouco mais de calma, evite gesticular no início da apresentação. Os 3 primeiros minutos são os momentos mais tensos, de maior nervosismo da apresentação. Quando você perceber que o seu nível de adrenalina caiu um pouco, que você está se sentindo um pouco mais seguro, aí sim você aumenta um pouco o seu ritmo e começa a gesticular. Não precisa sair gesticulando e falando rápido e firme e forte, porque as pessoas vão perceber esse nervosismo e se você perceber, identificar que elas perceberam, aí você vai ficar mais nervoso e esse nível de adrenalina vai demorar mais para cair. Tá certo? Bom? Perfeitamente. Muito bem. Então, para encerrar, vamos só recapitular. Temos desconto para o curso presencial de agosto, com formas de pagamento diferenciadas. O lançamento do curso de julho exclusivo para quem está assistindo a live, porque são só 30 vagas. Estamos fazendo uma lista de espera para as pessoas que estão se interessando pelo curso, apenas 30 vagas e 15% de desconto no curso online. Está lá tudo nos stories do Polito. Mais uma vez, foi uma delícia estar com vocês e mais uma vez nós não conseguimos responder todas as perguntas. Então nós prometemos que vamos voltar e vamos voltar da mesma maneira, sem tema, livres para responder todas as dúvidas de vocês. E fica às vezes preocupado porque as perguntas poderiam não aparecer, mas olha quantas questões importantes e interessantes foram levantadas, perguntas aí que geralmente nós tratamos lá no nosso cotidiano, na nossa sala de aula, perguntas interessantes, e aquele que fez a pergunta, a resposta não foi só para ele, a resposta com certeza interessou a todas as pessoas. Foi um prazer, pessoal, estar com vocês. Boa noite. Fiquem seguros e enquanto nós estivermos aqui fechados dentro de casa, nós prometemos que vamos continuar produzindo conteúdo para vocês. Foi um prazer, pessoal. Uma delícia conversar com vocês também. Ótimo falar com você, Raquel. Boa noite. Tchau. Tchau. Beijo.